Louvor bacana. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação. Mandar um abraço pra todo mundo. Muito show. Ai, ai. Deu certo? Deu. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom demais o tempo todo, né, irmãos? Nós estamos aqui nessa noite para compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com os irmãos. Eu costumo dizer que é um privilégio estar junto com meu filho, participando deste momento aqui de intimidade com Deus, compartilhando uma palavra com o povo de Deus, alimentando, com palavras reveladas, e nós temos a certeza que Deus tem algo novo para nós nessa noite. Eu gostaria desde já que você convidasse os seus conhecidos, seus amigos para estar participando dessa live. Faça o seu comentário aí. Se tiver algum pedido de oração após a live, nós vamos estar orando, abençoando a vida, a família de vocês em nome de Jesus. Nós escolhemos um tema hoje, que muitas pessoas vivem preocupadas, então nós tivemos o cuidado de estar orando e pedindo ao Senhor que nos desse algo que levasse um refrigério ao coração dos irmãos e que os irmãos pudessem meditar na palavra do Senhor, confiar nele, estar sempre ali na confiança total do Senhor e exercendo aquilo que Ele nos chamou para estar exercendo. Exercendo a autoridade que o Senhor deu à igreja, exercendo a vida com Deus, expressando o amor de Deus às pessoas. Então isso é um privilégio servir ao Senhor, e principalmente quando a nossa família está junto. Os meus outros 2 filhos não estão aqui, estão estudando, a pastora Kátia está acompanhando a live junto conosco, então a próxima nós vamos fazer em família, e os irmãos também vão ter essa oportunidade de estar fazendo com seus familiares. Então é um grande privilégio, Vou deixar o Gustavo saudar os irmãos. Uma boa noite, a paz do Senhor, E aí, irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Queria dizer que é uma grande honra de estar aqui com o meu bispo, com o meu pai, fazendo essa live, trazendo um pouco da palavra de Deus, uma palavra de motivação para esses tempos que estão sendo difíceis, mas que o Senhor está à frente e que Ele vai estar nos capacitando a cada dia. Amém? A paz do Senhor aí, boa noite a todos. Glória a Deus, Então vamos dar início. O tema dessa noite, na realidade, é uma pergunta. Por que Deus permite que passemos por situações difíceis? Muitos irmãos e irmãs, muitas pessoas perguntam por que Deus é amor e por que nós passamos por tais situações. Situações de dificuldade, de adversidade no nosso dia a dia. Então aqui nós separamos em 5 tópicos, o Gustavo vai estar comentando cada um deles. E antes dele entrar nesses tópicos, eu quero deixar um versículo para que você possa meditar. Vou estar falando outros versículos, explicando o que está acontecendo neste momento. E eu tenho certeza que essa noite você vai ser um pouco mais edificado em nome de Jesus. A palavra de Deus fala assim no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então a palavra de Deus está falando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E nós somos esses. Não é uma situação de adversidade, de dificuldade que vai nos parar. Pelo contrário, isso nos motiva a buscar mais a presença do Senhor, estar na presença do Senhor, estar vivendo a vida com Deus, e isso vai gerar algo na terra. Porque quando nós oramos, a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, nós estamos trazendo um reino para a terra. A vontade de Deus está sendo estabelecida, ou seja, o nome de Deus está sendo glorificado na nossa pessoa, na nossa vida, nas nossas famílias. Então essa é a vontade de Deus, esse é o plano de Deus. Ele deu um ministério para cada um de nós e nós precisamos estar exercendo esse ministério. Nós falamos que esse é o ministério da reconciliação, nós temos falado muito isso nos cultos, ensinado isso para os irmãos. Muitas pessoas estão separadas do nosso Deus. Então esse momento de dificuldade que as pessoas têm vivido, não é para você se apavorar, para você ficar com medo, entrar em uma depressão, evoluir para uma síndrome do pânico.
É para você se dobrar, se curvar diante dos pés do Senhor Jesus, aceitar Ele como o único suficiente Salvador, e o melhor Ele vai fazer na sua vida como tem feito na nossa. Por isso que nós colocamos tal Pai e tal Filho, ou seja, nós estamos na presença de Deus. Assim como o Pai, o Deus e Jesus Filho são um, eu e o Gustavo também queremos ser um. Tanto o nosso sentimento para com Deus, o nosso serviço para com Deus, a nossa visão referente às coisas de Deus. E isso é algo espiritual que Deus tem colocado na nossa vida dia após dia. Então o Gustavo vai dar início a esses 5 pontos que nós falamos aqui. Então desfrute disso aí que é bênção pura em nome de Jesus. Amém? Então, o primeiro ponto que eu queria estar tratando com os irmãos é que, assim, todos na nossa vida cristã, a gente acaba passando por situações que a gente jamais imaginaria que a gente ia estar passando por esse problema, por essa situação. E muitas das vezes a gente nos pega nos perguntando, nos questionando, falando: será que o Senhor ele se esqueceu de mim? Será que o Senhor me abandonou? Será que Deus ele desistiu de mim? Esses são os questionamentos que nós fazemos. O Senhor compartilha alguma coisa com a gente sobre esses questionamentos que muitas das vezes a gente tem na nossa mente e dentro do nosso íntimo? Conforme o obreiro Gustavo falou aqui, bem colocou, esses momentos de dificuldade, na introdução eu já falei alguma coisa referente a isso, mas eu quero que isso fique impregnado no seu coração, na sua alma, na sua mente, na sua vontade, na vontade de vencer, de romper em fé. E para que isso aconteça, você precisa criar o quê? Mais intimidade com o Senhor Jesus. Não somente ler a Bíblia, mas também estudar a palavra de Deus, entender o que está por trás das letras, permitir que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração, venha te dar uma direção, venha te dar coragem, entusiasmo, ser forte, corajoso, para passar por toda a situação sem sofrer esses danos. O Senhor Jesus ele já tinha falado que no mundo nós teríamos aflições, mas à frente eu vou estar falando sobre esse versículo também. Isso é algo natural. O próprio Senhor Jesus, quando estava em pessoa aqui na terra, ele sofreu isso, sofreu perseguição, sofreu humilhação, foi crucificado, teve a pior das mortes possível. Então nós precisamos entender que não vem nenhuma provação sobre a nossa vida que nós não possamos suportar. Então nós precisamos confiar no Senhor e entregar a nossa vida a Ele. E tudo de melhor Ele vai reservar para nós. Isso, e todos nós também, às vezes a gente não espera o tempo que as coisas levam para acontecer. Nós temos que ter essa realidade que na nossa vida as coisas elas precisam de um tempo para elas estarem acontecendo. E como exemplo, nós nunca vimos um recém-nascido entrando em uma faculdade, tendo um emprego. Por quê? Porque ele tem que passar pela fase do crescimento, ele tem que passar pela desenvoltura, pela amamentação. Quando ele começa a caminhar, aí ele já começa a falar, entra numa escola, faz o ensino fundamental 1, 2, o ensino médio, depois vai para uma faculdade, depois um emprego. Então, tudo na vida, irmãos, nós temos que esperar o tempo certo, o tempo de Deus, para as coisas estar acontecendo. Às vezes a gente quer algo que seja imediato, algo que seja rápido, mas Deus ele tem todo o tempo certo de cada coisa, de cada situação para acontecer na nossa vida. E, irmãos, nós somos responsáveis por aquilo que o Senhor está nos entregando. Depende somente de nós quando que nós vamos chegar até a terra que o Senhor nos prometeu. Vai depender só de você. Se você vai ficar rodando, vai ficar antecipando a sua vitória. Lá em João 16:33, o bispo poderia ler para a gente aí? João 16:33, a palavra de Deus fala assim, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Ou seja, a paz é somente no Senhor Jesus. Então nós precisamos ter isso como forte convicção na nossa vida e viver de modo digno do Evangelho. E ele continua dizendo, no mundo passais por aflições, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. O que o Senhor quer dizer aqui?
passar por aflição não é viver em aflição. Então, o tempo que nós vamos permanecer passando por essa aflição é nós que determinamos. Deus quer ouvir o que está saindo da nossa boca, qual vai ser a nossa reação, a nossa atitude referente a essas aflições. O próprio Senhor Jesus passou, como nós bem colocamos aqui. Então, quando eu estou na presença do Senhor, estou envolvido com a glória de Deus, eu nem vou sentir essas aflições, elas vão ser leves e momentâneas, porque o Senhor é quem nos guarda, é quem nos protege, é quem nos guia. Então, esse período que o Gustavo está falando, de tempo, né? Ele citou o exemplo de uma criança, de um bebê, assim também somos nós. Quando nós aceitamos o Senhor como o único e suficiente Salvador da nossa vida, nós somos comparados a um bebê. Então nós precisamos do leitinho espiritual. Então nós vamos nos alimentar desse leite, depois quando nós amadurecermos um pouco mais, vamos começar a comer comidas sólidas, ou seja, as palavras reveladas, nós vamos começar a ter responsabilidades no mundo espiritual, vamos começar a cuidar de outras pessoas, interceder em favor de outras pessoas e realmente fazer a obra de Deus nessa terra. Então essas bênçãos, essa vida cheia de gozo, paz, alegria que o Senhor nos prometeu, vai ser uma realidade na nossa vida, porque isso já é uma verdade. Não tem nada que venha desfazer uma verdade que Deus estabeleceu. Mas a verdade, ela não é realidade para alguns ainda. Eu preciso trilhar esse caminho, eu preciso amadurecer, eu preciso permitir que o Senhor faça essa obra em mim. E, irmãos, Deus, ele a todo momento, muitas das vezes ele vai estar nos testando. E esse teste, por que ele ocorre? Deus, ele faz isso para nós termos a percepção de qual que é o nível de intimidade, de maturidade que você está em Cristo. Deus, às vezes nós estamos achando, nossa, eu estou muito bem com Deus, eu sou uma pessoa que oro, que jejuo, que estou fazendo a obra da igreja. Às vezes a gente está com um certo ego e na primeira dificuldade que vem a gente abandona o barco, a gente sai da igreja, às vezes por bobeira o irmão não cumprimenta a gente, por falta de atenção até, e a gente já fica, o irmão não me cumprimentou e você é da igreja. Isso mostra o quê? O nível de intimidade, de maturidade que você está, porque essas pequenas coisas, elas deixam de ser importantes e passam a ser significantes quando o seu amor ele está em Deus. E o teste que o Senhor faz com a gente, ele é muito rico, porque quando vem o problema é que as pessoas conseguem ver aonde você está, qual que vai ser suas atitudes, se você vai estar murmurando como uma criança, como aquelas crianças mimadas, ou se você vai tomar frente, vai dar glória, vai acreditar, vai ter fé em Deus. Então esse teste que o Senhor faz, ele é muito rico para o nosso próprio crescimento. Às vezes as pessoas não entendem por que essas situações, um dos motivos é para nos testar, para a gente estar sempre em constante crescimento. Se você não errar, se você não estiver errando, você não vai saber o que é para você melhorar e você vai ficar estagnado, parado naquele mesmo ponto. Às vezes, anos, meses, você pode ficar no mesmo ponto, o tanto que você continuar ignorando o problema. Quanto mais você ignora o erro, mais ele te atrasa, mais ele te coloca para trás, não te deixa prosseguir, não deixa você ter um avanço na presença de Deus. Então, esse é um dos motivos que o Senhor faz esses testes com a gente. E às vezes, irmãos, acontecem pequenas coisas e nós já começamos a murmurar, a gente já começa a falar, isso aí não é para mim, Deus ele não está comigo, ele me abandonou. E essas são coisas, como eu disse, de crianças, aqueles recém-nascidos na fé, que não têm uma intimidade, que não têm uma maturidade, que sabe que tudo acontece por um motivo. E dentro da Bíblia tem uma história que o bispo vai estar contando para nós, a história do povo hebreu. Ele vai estar simplificando bem rapidamente, resumidamente, como que aconteceu e essas questões da murmuração, da intimidade, da maturidade de Deus. Amém? Aleluia, isso é algo muito importante, né? Nós estamos falando de tempos e tempos difíceis, né? Foram dados vários exemplos aqui nessa live e vamos dar mais alguns. Nesse tópico 3 que o Gustavo
compartilhar, nós vimos aqui sobre murmuração e maturidade e intimidade com Deus. Deus traz à nossa memória a libertação do povo de Deus do Egito. Aí a gente tem Moisés, como foi o homem que Deus levantou para tirar aquele povo dali. O que nós precisamos prestar atenção nessa libertação? Muitas pessoas querem receber uma bênção, uma libertação, querem prosperar, querem de aflição. Mas tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Deus levou 80 anos para preparar Moisés para tirar o povo do Egito. Quando o povo sai do Egito, toda aquela geração que saiu, somente 2 pessoas entrou na terra prometida. Quais foram eles? Josué e Caleb. Por que os outros não entraram? O que nós podemos entender com isso? Deixa eu ajeitar aqui, assim ficou melhor. O que nós podemos entender com isso? Aquele povo que saiu do Egito, primeiro ponto, eles não tinham intimidade com Deus. Eles não tinham relacionamento íntimo com Deus. E isso atrapalhou o crescimento deles espiritualmente. Ou seja, a maturidade deles levou um tempo. Segundo ponto, eles não gerando intimidade com Deus não alcançariam a maturidade. E para entrar nessa terra prometida que hoje é Cristo em nós em Cristo, ou seja, nós precisamos ter intimidade, precisamos adorar o Senhor, louvar o Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento, com toda a sabedoria. Então toda aquela geração que não entrou na terra prometida em Canaã, não foi por causa do pecado. Primeiro foi pela desobediência, falta de intimidade com Deus e falta de maturidade. Vou dar um exemplo. Você não vai pegar um carro e dar para um seu filho que é de menor dirigir sem habilitação. Esse carro que poderia ser uma bênção quando ele alcançar a maioridade, tirar a sua carteira de habilitação, se você antecipar isso e der um carro para ele, no caso do Gustavo, que é menor de idade, se ele tiver um carro hoje e sair dirigindo aí, ele pode matar alguém, está indo contra as leis, e vai ser uma maldição na vida dele em vez de ser bênção. E isso aconteceu com essas pessoas lá no Egito. Então Deus fez muitas maravilhas, muitos milagres no meio dele, se manifestou de forma poderosa, eles comeram do maná, Deus abriu o mar vermelho, enviou pragas para libertar. Então assim, nós temos uma imensidão de coisas que Deus fez para aquele povo, que aquele povo viu, e mesmo assim eles não cresceram, não amadureceram no Senhor e ficaram de fora. Para que isso não venha acontecer conosco, hoje, na era da graça, na era do Espírito, o Espírito Santo hoje está em cada um de nós, nós precisamos ser o quê? Servos do Senhor obediente, cumprir o chamado, cumprir aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então nós precisamos sim buscar o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com toda a nossa força. Em momentos de crise, irmãos, eu costumo dizer, quando eu estou passando por isso, eu falo assim, que venha o próximo, porque esse eu já superei, porque Deus me deu graça. Então, a nossa vida ela é de glória. Cada vitória que você tem, mais bênçãos você vai ter. Mas para você ter a vitória, tem que ter o sacrifício. Você tem que negar a si mesmo. Você precisa tomar a sua cruz e precisa seguir o Senhor. Você tem que deixar o achismo de lado. Você tem que largar as tradições, a religião. A religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Então nós precisamos estar nesse propósito de servir o Senhor com todo o nosso entendimento. Então a palavra de Deus ela é muito clara, Então fala que tenhais paz em mim. Por quê? O Senhor falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se você quer ter um relacionamento com Deus, é somente através de Jesus. Não adianta você ser um admirador da igreja, um admirador de Jesus. Não adianta você louvar, com os milagres que as pessoas têm recebido, com a obra que Deus tem feito na vida das pessoas, mas Deus quer fazer também na sua. Deus quer te dar esse gozo, essa paz, essa alegria. E para que isso venha acontecer, Ele precisa que você abra o seu coração, abra o seu entendimento, para que Ele venha reinar em você. Então Ele fala assim, lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, fala assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, ou seja, o Senhor quer te servir uma mesa farta, uma mesa cheia de gozo, de paz, de alegria, tudo aquilo que o homem foi feito para desfrutar.
Uma vida de sofrimento não foi feita para o homem. A pessoa que está vivendo uma vida assim, uma vida desgraçada, me perdoe esse termo, mas desgraçada, quer dizer, sem a graça de Deus, está o quê? Andando de cavalo na morte à procura da sorte. E isso, com certeza, vai dar mal. Agora, se você estiver em Cristo, você vai desfrutar de tudo que Ele tem para nós. Então, ou seja, quando nós vemos questão de tempo, né, essa geração de hoje, que é tudo muito rápido, tudo instantâneo, é como se fosse fazer um miojo. A vida com Deus não é assim. A intimidade com Deus leva tempo. Veja, para você criar intimidade com seu amigo, com a sua esposa, quanto tempo leva isso? Isso leva um tempo, você tem que conhecer, você vai conhecer os defeitos, você vai aceitar, você vai assimilar esses defeitos, você vai contribuir para que essa pessoa venha a melhorar, então você vem ensinar, vem discipular essas pessoas também. E isso é um ajudando o outro. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que todos nós somos iguais, precisamos estar orando um pelo outro, fazendo a obra de Deus. Eu digo que a igreja não é só a igreja, ela é o corpo de Cristo, ou seja, ela é a família, nós somos uma família. E não é só em Barbacena, nem todo mundo. Né? Os nossos irmãos que estão na América do Norte, irmão igual nós, estão na Ásia, na África, nós somos todos irmãos, servimos ao mesmo Deus. A palavra de Deus fala que há um só Deus, né? Aquele que criou os céus e a terra. E nós temos o privilégio de estar servindo esse Deus. Primeiro ele nos chama de quê? De servos, depois ele vem nos chamar de amigos, e agora ele está nos chamando de filhos. Ou seja, ele tem revelado o que ele vai fazer nessa era. Ele tem revelado a palavra, a vontade dele. Então é com muita alegria que nós compartilhamos essas coisas com os irmãos, temos o prazer de ensinar o caminho ao qual nós devemos andar, né? Então guardem isso. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E, irmãos, o tema da live é uma pergunta, né? Porque Deus ele permite que passemos por situações difíceis. E uma resposta já foi dita alguns minutos atrás, que ele permite que nós passamos por essas situações para nos testar, que é o primeiro que eu já havia falado, que o Senhor nos testa para ver qual é o nosso nível, para a gente procurar onde a gente vai estar procurando dar mais prioridade para Deus, em qual área que a gente está mais fraco. E o segundo ponto é para nós termos uma evolução, é que para nós podermos crescer em Cristo e para nós provarmos, de certa forma, para Deus que Ele pode contar conosco em qualquer situação, mesmo que ela pareça difícil, nós vamos estar ali para o Senhor, nós vamos estar ali para fazer a obra dEle e nós não vamos ver a vida com Deus, a vida com Cristo, como uma forma como uma moeda de troca, quando pessoas acham que simplesmente por você estar ali fazendo a obra, por você estar ali na igreja orando, você vai falar assim. Às vezes o irmão pensa assim, eu vou fazer, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer a obra e Deus ele vai me abençoar bastante, Ele vai me dar carro, vai me dar casa, vai me dar muito dinheiro. Então não é isso, irmãos. Deus ele é muito mais do que isso, Ele é muito mais Aleluia. do que bênçãos. Nós temos que adorar a Deus não pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é, porque tudo que Ele fez por nós foi por amor, e nós devemos essa gratidão a Deus, esse sentimento de você ser grato a Deus, porque hoje nós podemos ter uma vida onde o Satanás não tem mais poder sobre nós, onde nós possamos ser livres em Cristo e viver essa vida seguindo com Deus. E a partir do momento que nós somos testados, depois disso, a gente começa a ter uma evolução, porque quando a gente percebe os nossos erros depois do teste, a gente começa a evoluir, a gente começa a ter uma vida rica com Deus, a gente começa a aumentar a nossa maturidade, a nossa visão do Evangelho, a nossa visão de Cristo, que Cristo tem para a nossa vida.
e essa gratidão de Deus, ela é gerada com o tempo. E é algo tão natural que passa-se o tempo e você está adorando a Deus, nas suas orações não vão ter mais pedidos, vão ter só agradecimentos, você vai contar o seu dia para Deus, você vai poder, você vai ter a noção que Ele é como se fosse um pai, você está chegando para desabafar do seu dia, você não está querendo nada em troca, você só está querendo a presença dEle, e você está ali para Ele e Ele está ali para você. Glória a Deus. E isso que é o legal da vida com Deus, quando a gente tem essa evolução, que a gente consegue perceber isso. Uau! Uau! E agora, irmãos, o último ponto e um dos mais importantes que eu acho nesses 3 pontos que eu disse que tinha, eu acho que um dos mais importantes é esse último. Não que os outros não sejam menos, mas assim, esse ponto ele tem uma riqueza muito grande, a qual o Senhor se revelou. E o terceiro ponto é a cura. E muitos de nós, às vezes, nós nos perguntamos assim, como assim cura? Como que as nossas feridas, as feridas que você e eu tem, pode curar? Mas isso é a mais pura verdade, irmãos. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, alguém chega para você com uma situação que para aquela pessoa parece impossível, parece que não tem solução, parece que não tem saída, parece que acabou, que é o fim do mundo para aquela pessoa, e você chega e você fala assim, olha, irmão, eu já passei por isso, eu lutei, Deus me ajudou e hoje eu estou aqui contando essa história, então eu sobrevivi. Então, através desse seu testemunho, Deus ele vai ser glorificado na terra e você vai estar dando motivação, esperança, você vai estar dando uma nova visão de mundo para aquela pessoa, porque ela vai olhar para você e ela vai ver Cristo, ela vai conseguir ver que foi Cristo que te ajudou, que Ele esteve ali contigo e que você também esteve ali, não porque você queria a ajuda dele para passar pelo problema, mas porque você ama e você estando em luta ou bênção, você vai estar do lado de Deus e você não vai abandonar Ele, independente da situação. E referente a essas feridas que curam, que esse termo eu acho que é muito, muito rico, o maior exemplo que nós temos na Bíblia dessas feridas que curam é o exemplo de Jesus, porque, irmãos, Jesus ele passou por situações que a gente não conseguiria imaginar na nossa capacidade humana. Ele passou por situações a qual muitos de nós hoje nós não aguentaríamos nem 1% do que ele passou. Ele passou por uma situação de dor física, ele passou por uma situação de dor psicológica, ele foi traído, ele foi cuspido, ele foi espancado. Então, a todo momento, ele nos ensinou o quê? O perdão, ele nos ensinou os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas 5, no versículo 22. Eu vou estar lendo aqui para os irmãos. Diz assim: mas o Espírito de Deus que produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. É contra essas coisas que não existe lei. Então, Jesus ele deixou essa riqueza para nós. E, irmãos, percebam que através das feridas, tanto psicológicas e físicas de Jesus, ele curou, salvou e ainda salva milhares de pessoas. Aleluia. Até hoje. Então, glória a Deus. O sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz, na cruz do Calvário, foi tão grande, foi tão enorme, das feridas dele saíram cura para milhões de vidas, para a minha vida, para a sua vida. Então, por mais que você não chegue e tenha um irmão que você fale assim, nossa, eu passei por isso, às vezes a pessoa não vai ter passado por uma situação tão difícil, mas nós temos a Bíblia, que é o nosso Marte, que Jesus é o nosso centro, que Ele é a nossa direção. Nós temos essa direção que é Cristo. Aleluia. Por mais que você não possa ver uma solução, a gente tem que olhar Cristo, porque Ele sendo espancado, sendo cuspido, sendo xingado, Ele foi até a cruz e Ele salvou a tantos. E uau!
E assim, e com esse sacrifício, olha quantas milhões, bilhões de pessoas ele salvou e ele salva até hoje ainda. Amém? Essa é a palavra que a gente está trazendo, esses pontos mais importantes. Aleluia. Que assim, eu falei muito, né, irmãos? Amém. Deixa eu compartilhar algo aqui. E esse último ponto que o Gustavo compartilhou foi algo muito rico, né? Nós começamos dizendo isso lá em João, né? Fala assim, no mundo passeis por aflições. Então, quando nós falamos por que Deus permite, é para que isso que ele acabou de colocar aqui, para quando você estiver apacentando alguém, cuidando de alguém, ensinando a palavra de Deus, você tem a sua experiência. Cada um de nós vai ter um grau de experiência de aflição, de sofrimento, de turbulência na nossa vida e que com certeza nós já vamos ter vencido isso para poder compartilhar com outras pessoas e falar assim, conforme o Senhor diz, essas coisas o Senhor dito para que tenhais paz em mim. Ou seja, quando você compartilha com as pessoas uma experiência, um estilo de vida que você tem com Deus, a pessoa vai ser o quê? Reavivada. Ela vai ser encorajada a servir o Senhor. Ou seja, o Senhor vai ser glorificado na vida dela. E graça, irmãos, é um favor imerecido. É o Senhor que nos escolheu, não nós que escolhemos o Senhor. Então nós somos privilegiados. Então, assim, esse momento aqui de comunhão, né? Meu coração está com extrema alegria de estar com meu filho, de estar com os irmãos e ver que nós estamos formando discípulos. Isso aqui é o que precisa acontecer na casa de cada um de nós. Nós precisamos ensinar os nossos filhos o caminho que eles devem andar, ensinar a palavra de Deus e confiar no Senhor. Eles vão passar por momentos também de aflição e vão aprender a lidar com esses momentos, vão aprender a não murmurar, vão aprender a buscar o Senhor, a confiar nele e passar muito rápido por esses momentos de tribulação. E assim o nosso coração vai ficar em paz. Nós vamos ver eles passar, porque nós já passamos, e vamos saber que eles vão se tornar mais que vencedores, porque a palavra de Deus nos garante isso, que nós somos mais que vencedores no Senhor Jesus, né? Então, glória a Deus pela vida do Gustavo, pela vida de cada irmão. São vários comentários aqui, nós estamos acompanhando aqui. Gostaríamos de mandar um abraço para cada irmão pessoalmente, citar o nome de cada um, mas fica difícil falar e compartilhar, né? Mas se sintam abraçados, se sintam aí com a bênção de Deus sobre a vida de vocês. Um forte abraço a todos os irmãos que estão acompanhando, que estão deixando o seu aleluia, o seu glória a Deus, o seu amém, o seu uau, né? Que Deus possa realmente continuar abençoando a vida de vocês. Nós amamos cada um de vocês, estamos orando, intercedendo em favor da vida de vocês. Então conte sempre conosco, né? Com a minha vida, com a minha família. O que eu tenho de melhor, irmãos, eu tenho ofertado para vocês, que é a minha família, o meu tempo, né, o conhecimento, os dons que Deus derramou sobre a nossa vida, nós temos compartilhado com vocês. Então eu peço a oração dos irmãos em favor da nossa vida também, da minha família, para que possamos continuar seguindo esse caminho, continuar profetizando a palavra de Deus, vivendo a verdade de Deus, e que a paz de Deus possa estar sobre a vida de cada um de nós. Nós confiamos nisso, né? O Gustavo vai fazer as considerações finais, né? Amém. E nós vamos encerrar com uma oração, porque nós já estamos com 33 minutos de live. Então o tempo passa muito rápido quando estamos falando na presença do Senhor. E se deixar o Gustavo falar, vai até amanhã, né? Não sei quem que puxou não, mas tudo bem. Então, irmãos, só recapitulando, vamos estar fixando nesse final de live esses 3 pontos importantes dessa pergunta. Leiam o título da live. Se vocês ficaram com alguma dúvida, pode mandar perguntas no nosso privado e tudo mais. E revejam a live também, enviem para todos os seus contatos, para os seus amigos, no Face, no WhatsApp, compartilhe, porque essa pode ser uma palavra que vai mudar vidas e que muda. E esses 3 pontos como eu disse, o teste, a evolução e a cura. Lembre, irmãos, que as suas feridas podem curar pessoas. Então, às vezes, nós tentamos esconder as nossas feridas, mas isso pode curar a vida de milhares de pessoas. Se deixar, eu começo de novo. Mas, então, irmãos, vamos estar recapitulando só isso, deixar bem claro esses 3 pontos, amém? Eu queria estar agradecendo a presença de cada irmão, né? Meu pai já agradeceu, nosso bispo. Então, fique com essa palavra cravada no coração de vocês, que possam colocar em prática na sua vida, amém? Aleluia. Quero mandar um abraço aí por Gerson, né, o Dudu,
Ô, irmão, hein? Glória a Deus. Que o Senhor continue te abençoando. Iralda, Estefânia, Luana, Pastor Wesley. Vou ver mais quem que está aqui para a gente mandar um abraço. Para Milene, Luana. Glória a Deus. Nós estamos com alguns minutinhos, vamos gastar ele aqui. Pastora Kátia, Evangelista Maicon. Deus continue abençoando a vida de vocês aí, rico e poderosamente. Vai mandando os abraços aí, Gustavo. Mas quem está aí? Abraço para a Anne. A Anne, ô Anne, forte abraço, que Deus te abençoe, minha filha. Abraço para o Stefan. Para a tia Gláucia. Tia Glau, a Lucélia, que Deus te abençoe, minha irmã. Deixa eu ver mais. JP Martins, Chayane, Shirlane, que Deus abençoe, minha irmã. Um abraço pro Rubens aí. Acho que não tá carregando mais. Pera aí, essa internet nossa aqui ela é uma benção, viu, irmãos? Ela só funciona quando ela quer. Glória a Deus. Mas é isso aí. Então sintam todos abraçados, né? Pastor Miranda, Pastor Andréia, o Bernardo, né? Que é o nosso companheiro aí de oração, tem orado pela nossa vida. Que Deus possa continuar abençoando a vida aí desse jovenzinho aí, Gabriel. Essa turma aí tem intercedido em nosso favor aí. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se alguém tiver algum pedido de oração, pode mandar no nosso privado, por gentileza aí. Vocês têm o nosso WhatsApp. Na página da igreja tem o meu telefone. Você pode entrar lá, Igreja aqui na ABQ, você vai ver o meu telefone lá. Pode mandar seu pedido de oração. Se você estiver precisando de uma visita, pode mandar que nós vamos estar fazendo, né? O mais breve possível. São muitas visitas que temos feito, mas o Senhor vai estar nos dando graça, em nome de Jesus. Sexta-feira nós vamos estar ali na igreja pregando o Evangelho. Não perca, né, esse culto. Mesmo você que não vai estar conosco ali na igreja, assista a live, assista este culto. Permita que o Senhor encha a tua vida de bênção, de palavra, que você possa meditar nessa palavra. Esse vídeo vai estar sendo postado lá no YouTube, então você vai poder rever essa palavra, analisar, tirar as coisas positivas, né? Estudar essas coisas, buscar mais revelação do Senhor e crescer mais no Senhor. Nós compartilhamos uma porção da palavra de Deus, mas tem muito mais nesses textos que nós falamos aqui. Então quero fazer uma oração em favor da sua vida, da sua família. Gostaria que você fechasse seus olhos, levasse seu pensamento ao nosso Deus. Nós vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós te louvamos por esse momento, Senhor, de comunhão, estarmos na tua presença, junto com esses irmãos que o Senhor separou, que o Senhor tenha abençoado, aqueles que vão ver essa live depois. Pai, entra na vida, no coração deles, abençoa a família deles, livra eles, ó Deus, de todo mal, e que eles possam entender, Senhor, o que é ter paz em Ti, o que é servir ao Senhor, o que é entregar a vida para o Senhor, o que é negar a vida da alma, o que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor. Pai, que essas palavras possam ser reveladas para cada um de nós e que possamos, Senhor, cumprir o ministério da reconciliação, levar as pessoas a ter intimidade com o Senhor, levar essas pessoas a ter maturidade no Senhor e mais intimidade. É o que nós te pedimos nessa noite e certo da vitória. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Um forte abraço, que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Amém. Deus, irmãos.